Trilhas da Democracia de hoje debate a formação de educadores populares e o direito à renda básica. As nossas convidadas são Eveline Medeiros, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco e conselheira do Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco, e senhorinha Joana, que é estudante da graduação, do curso de graduação em História da UFPE e membra da Executiva Nacional do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD. Eveline, senhorinha, sejam muito bem-vindas ao Trilhas da Democracia. É um prazer imenso recebê-las nesse programa que debate democracia e direitos humanos. Eu começaria essa nossa conversa, esse nosso diálogo, com uma provocação. Na verdade, a provocação não foi minha, né? Foi uma provocação feita, muitos dizem que num momento inapropriado, né? Porque foi feita por Mano Brown, né? Quando, do comício de encerramento da campanha do Haddad, em 2018, na Lapa, nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, quando passaram a palavra a ele fez uma crítica, né, às esquerdas e ao PT, dizendo que o partido havia abandonado as periferias e que era necessário retornar ao trabalho nas bases, né? E, desde então, vem sendo feito esse debate, né? Vem sendo feita essa discussão, se realmente as esquerdas teriam abandonado o trabalho das bases, né? Teria abandonado, nos anos em que esteve à frente do Executivo Federal, teria abandonado o trabalho de formação, né? E a primeira pergunta que eu faria a vocês duas, começando por Eveline, depois senhorinha, é se realmente as esquerdas, né, Partido dos Trabalhadores, né, teriam relaxado no trabalho de conscientização, de formação de novas lideranças durante o período em que esteve à frente do governo federal. Eveline, por favor. Olá, então, agradecer, né, a oportunidade de trazer um tema tão importante e relevante para nós hoje, né, especialmente em tempos tão difíceis, onde figuras como a figura do educador Paulo Freire está cada vez mais sendo massacrada, né, pelos de cima. Então, penso que é fato, né, essa afirmação, né, do Brown. E eu acho que o que a gente tem a colocar, né, diante desse dilema que a gente tem vivido, e especialmente as esquerdas ou a esquerda, é que luta não se faz sozinha, né, e sozinha. Então, o adensamento da luta política, da luta popular, ela só se faz também rompendo aí as barreiras aí, o latifúndio, as cercas do latifúndio da educação, né. E a educação popular, ela sempre esteve nos momentos mais difíceis, né? Onde o adensamento dos conflitos entre as classes sociais, né? Forjaram possibilidades históricas, né? Inclusive para os de baixo, e os de cima vieram aí sempre com seus golpes, com as suas necessidades aí de cercear, né? Inclusive a ampliação democrática. Então, penso que, primeiro, que é um dever hoje, né, de quem se dispõe a ser, né, na linguagem dos movimentos sociais, populares, lutadores e lutadoras, né, do povo, se, de fato, estabelecer como prioridade, né, o diálogo, ferramentas, né, pensar esse desafio do que é hoje as ferramentas do diálogo e da construção com as bases, né. Durante muito tempo a gente ouve falar na tal comunidade, né? Não, porque a comunidade é isso, a comunidade é aquilo, que é essa comunidade, né? Hoje, né? Mudou muito, se transformou muito, então os problemas se adensaram também aí, a questão urbana, a questão ambiental, né? As desigualdades sociais, o elemento aí de raça,
de gênero, algumas implicações para a juventude no nosso tempo, e que é papel da esquerda, né, atentar para isso. Então, acho que também é um momento que a gente tem para refletir um pouco o que é a educação popular, trazer um pouco, né, essa ideia de que a educação popular não é uma mera metodologia, né, não é uma mera metodologia de alfabetização, embora seja importante também. Mas a educação popular significa também uma educação voltada para a construção de um projeto político, né? Então, penso que também às vezes há uma, uma desconfiança em relação à educação popular, né? Ou mesmo a falta de compreensão do que significa essa educação popular, às vezes é confundida como simplesmente uma educação para as massas, né? Ou às vezes é confundida simplesmente como uma mera metodologia, uma ferramenta. Eu acho que a gente precisa recuperar, e por isso também que o conhecimento da nossa história, da nossa formação social, e particularmente da formação, né, social do Nordeste, é mais do que nunca uma necessidade hoje, né, para a gente recuperar esse sentido da educação popular, e recuperar também o sentido também da importância da universidade, né, nesse processo, né, de inclusive, relacionar nas suas ações, não só na extensão, mas em todas as suas ações, né, as necessidades também do povo, né, as necessidades do nosso tempo. E isso também significa o esforço de traduzir, de construir junto e de se fazer entender, né, e de se colocar também na condição de sujeito, né, e nesse processo de construção coletiva. É isso. Senhorinha, uma boa parte dos militantes, dirigentes, quando escutaram essa crítica, reconheceram, né, que havia sido feita uma falha. Nesse processo deve ser permanente de formação de lideranças, formação de formadores, né, de trabalho nas bases, mas uma boa parte também, uma outra parte, né, se respondeu essa provocação dizendo: como assim? Nós nunca saímos das bases, né? Nós permanecemos nas bases, fazendo trabalho nas bases esse período inteiro, né? Todo esse período dos 14, 4, 8, 12, 14 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. Em algum momento, então a pergunta agora é para você, senhorinha, em algum momento o MTD deixou de fazer o seu trabalho nessas bases, esse trabalho de conscientização, de formação de formadores? Na verdade, é uma afirmação dicotômica, né? Uma afirmação que a gente pode analisar sobre diversas vertentes. Acho que a gente corrobora, assim, também da existência de um refluxo no processo de organização local, territorial, das bases por parte das esquerdas, e fazendo essa análise sobre múltiplas facetas e possibilidades, né? A gente, enquanto movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos, surge ali no final do governo FHC, onde a maioria da classe trabalhadora encontrava-se desempregada, e aí a gente surge ali como movimento de trabalhadores desempregados, na luta por moradia e na luta por emprego e por trabalho digno. E essa realidade ela vem se transformar, né, a partir da ascensão dos governos neodesenvolvimentistas, né, os governos do PT, o governo Lula, o governo Dilma. E aí, essa pergunta é bem engraçada, né? O MTD ele deixa de estar nas bases, organizando as famílias, nas comunidades, os trabalhadores e as trabalhadoras. Na verdade, a gente precisa se reformular enquanto organização, precisa avaliar o nosso sujeito político, precisa avaliar esse novo trabalhador e essa nova trabalhadora que surge a partir dessa ascensão, né, dos governos do PT. E a gente vê que a necessidade de dar conta do papel institucional do governo, né, a tática governamental, a tática do poder institucional,
afasta, de fato, muitos líderes, muitas lideranças das bases, provocando um refluxo no processo de organização popular, no processo de organização social. Se a gente vai olhar o conjunto das organizações não governamentais, que em sua maioria é quem fazia um processo de encabeçar a formação de jovens militantes, de jovens educadores e educadoras sociais, a partir dos projetos dentro das comunidades, dentro das periferias, sofre aí um refluxo de investimento a partir das organizações internacionais. O Brasil passa a ser aí um país em desenvolvimento, né, um país que sai do mapa da fome, então é um país que também perde investimento internacional para essas grandes ONGs que fazem trabalho dentro das comunidades, que também enfraquece esse processo de formação de líderes, de educadores populares, né, dessa, digamos assim, dessa nova leva de pessoas que iriam engrossar o caldo das lutas nas comunidades. A gente precisa se reformular para entender o processo da nova conjuntura, né? O governo do PT traz alguns avanços para a classe trabalhadora, mas que nos colocou ali também outros desafios, né? Entender uma classe trabalhadora aí que estava voltada para o empreendedorismo, uma classe trabalhadora que estava voltada para o setor do serviço, uma indústria que estava crescendo, mas também que disputava com outros ramos da economia e que se precisava fazer uma análise geral desse trabalhador e dessa trabalhadora, reformulando a nossa organização. Então, a gente não tira os pés da periferia, não tira os pés da comunidade, mas precisa reformular a nossa forma de organização e a nossa forma de formação de militantes e de trabalhadores e trabalhadoras nessa luta de classe aí da nossa sociedade. Acho que, de modo geral, é isso. Assim, muita gente precisa ocupar um papel na institucionalidade, abandonando as trincheiras da comunidade, e tivemos um grande desafio enquanto esquerda de fazer um refluxo de pessoas, né? Dar um novo fôlego de novos militantes para assumir essas tarefas de formação na base. Acho que é isso. Everine, a Universidade Brasileira, a Universidade Pública Brasileira, a Universidade Pública Federal, né, tem se transformado, e tem se transformado de maneira, eu diria, até acelerada, no sentido de se conscientizar da necessidade de não apenas de produzir conhecimento, né, mas também de intervir de uma maneira mais concreta na realidade social, sobre a realidade social, que é dentro daquele tripé, né, da Universidade Pública Brasileira, né, o que para muitos foi durante muito tempo o patinho feio, né? Estou falando aqui da extensão universitária, mas que para muitos professores passa a ter uma importância, né, do mesmo nível da educação e da pesquisa, do ensino e da pesquisa. Você compartilha desse ideal, eu cada vez mais compartilho dessa ideia da necessidade fundamental num país como o Brasil, com tamanhas mazelas, de que a extensão universitária seja privilegiada. E você coordena um curso de extensão, um projeto de extensão intitulado Realidade Brasileira e Questão Regional, Cultura, Renda e Trabalho em Recife e Região Metropolitana. Antes de falar do curso, é importante também dizer que você, no ano de 2020, lançou um livro junto com Leonardo Nogueira e Lucas Bezerra, um livro intitulado Formação Social e Serviço Social, a Realidade Brasileira em Debate, pelo selo da Outras Expressões. Tá? Eu queria que você dissesse qual é, dentro daquilo que a gente acabou de discutir, qual é a importância desse curso dentro dessa proposta de educação popular. Então, antes de tudo, dizer que esse curso, esse projeto, né, que não está no âmbito só da formação, mas também de uma pesquisação e também de um campo de articulação dentro da política pelo direito à política da campanha pelo direito à renda básica,
está dentro de uma perspectiva, né, que foi construída por um conjunto de organizações populares, não é de hoje, né, mas já vem de um tempo, né, e foi exatamente nesse sentido de entender, né, como entender a realidade brasileira, especialmente com o avanço do neoliberalismo, para também entender as formas de lutas viáveis e possíveis, né, serem feitas pelo povo organizado, pela classe trabalhadora, diante ali do ascenso do neoliberalismo. Então, as experiências dos cursos de realidade brasileira, né, que aí a gente tem um conjunto de instituições e também, tanto universidades quanto também movimentos sociais, que já tem aí uma experiência vasta nisso, o próprio MST, o próprio MTD, né, o Levante Popular da Juventude, Marcha Mundial das Mulheres, enfim, Consulta Popular, que tem aí tido esse esforço de tentar fazer com que a formação ela seja também conectada aos desafios do seu tempo histórico, portanto, como entender o Brasil, sabendo que tem elementos que estão nas raízes desse Brasil, né? Então, que ainda são feridas abertas de uma história que não começa hoje, né? Então, como é que o velho, ele surge de forma renovada e o novo pode nascer também nessa relação com o velho. Então, vem desde essa experiência, né, o curso, e que diz muito também disso que você colocou, Marco, da necessidade da universidade repensar e entender o seu papel, né, ontem e hoje, e que está muito atrelado a um projeto também de desenvolvimento, né? Seja, e aí, óbvio que é um projeto de desenvolvimento que sempre esteve, na maioria das vezes, vinculado aos interesses dos de cima, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas contribuições, na discussão do próprio Darcy Ribeiro, do Florestan Fernandes, naquela época, discutindo um pouco o papel da universidade, diante dessa necessidade de um projeto de desenvolvimento voltado para os interesses populares, né, e aqueles interesses que nunca foram respondidos, né, e nunca vão ser pela burguesia brasileira, eu acho que hoje, cada vez mais, esse ensinamento ele retorna e nos coloca aí uma necessidade de retomar, né, a importância da universidade hoje, não só na extensão, né, mas nessa articulação com pesquisa e ensino, né, dentro dessa disputa, né, pelo poder, que hoje cada vez mais está acirrada, né? Então, eu acho que também tem relação com a importância da educação popular, a importância do trabalho de base, né? Não dá para a gente apostar somente na via da institucionalidade, muito, muito, embora a gente saiba que essa via é importante. É importante também, né, garantir que essa relação da institucionalidade seja articulada junto com um conjunto de lutas, de resistências coletivas, e a universidade, portanto, tem um sentido de existir também dentro desse projeto, né, que é partilhado da classe trabalhadora, do povo brasileiro, e está hoje cada vez mais em xeque, não do nada, né? Porque que hoje as forças que estão aí no bloco do poder estão aí questionando a existência, inclusive, da universidade pública, né? É exatamente por essa função e por essa necessidade da universidade se conectar aos problemas do seu tempo. E esses problemas, eles vêm, em suma, né, pelos de baixo, né? Em grande medida, pelos de baixo. E a extensão... Concretamente, Eveline, agora eu pergunto à senhorinha, quem pode fazer esse curso, como podem ser feitas as inscrições, o curso será remoto, o curso será presencial? Então, eu queria que você desse aqui um roteiro, né, de como se aproximar do curso Realidade Brasileira e Questão Regional. Senhorinha, por favor. O curso de Realidade Brasileira regionalizado vai acontecer em 4 etapas, né? E a gente está chamando de modo híbrido, porque entre a modalidade da formação online e outra, vamos estar realizando uma série de atividades nos territórios específicos da região metropolitana, Comunidade de Peixinhos, no Cabo Santo Agostinho, Brasília Teimosa, na Várzea, no Morro da Conceição. Então, a gente vai estar disponibilizando o e-mail do Instituto Paulo Freire para as pessoas, né, de modo geral, que quiserem participar
das etapas online dessa formação, quiserem se inserir no processo do curso, está enviando o e-mail e solicitando o link de inscrição para estar participando dessa etapa do curso. A gente vai estar iniciando agora a partir de 1º de agosto, e o curso segue até janeiro, e a gente vai estar fazendo essa formação aí dentro desses 6 meses, né, como a Eveline já colocou, em parceria com diversas organizações sociais, diversos movimentos sociais, na perspectiva de fazer uma relação direta entre a universidade pública, entre o processo do curso de extensão e as comunidades que estão aí nesse desafio de formar novos militantes, né, e novas dirigentes da luta do povo. De modo geral, é isso, né? As inscrições vão até que dia? Então, a ideia é que a inscrição comece de 10 a 15 de agosto. 10 a 15 de agosto. 10 a 15 de agosto. Pessoas que não estiverem no Recife, não estiverem na região metropolitana do Recife, poderão participar dos módulos remotos, ou seja, não presenciais. Eles vão, digamos, poder acompanhar esse curso? Sim, como eu disse, né? Serão 4 módulos online, onde a gente vai estar fazendo o processo de formação, e as pessoas que não estiverem na região metropolitana do Recife, ou especificamente nessas comunidades que a gente citou aqui, elas podem também estar se inscrevendo e participando na modalidade virtual aí, nesse momento. Tudo bem. Então, vai ficar na descrição desse vídeo o e-mail por meio do qual os interessados, as interessadas, poderão propor a sua candidatura à inscrição do curso. É isso? Exato, exatamente. Eveline, quais são as expectativas tuas como coordenadora sobre os resultados, né, que podem vir a ser alcançados pelo curso Realidade Brasileira e Questão Regional? O primeiro é que a gente possa ir, né, exercer esse processo de educação popular, tentando para a realidade de Recife, região metropolitana, né? Então, fazer com que as pessoas possam conhecer mais a sua realidade e, a partir daí, tentar desenvolver, a partir dos bairros e dos grupos territoriais que vão participar desse processo, as ações da campanha pelo direito à renda básica. Então, fortalecer a campanha pelo direito à renda básica, porque a gente entende que é fundamental hoje para que as pessoas sobrevivam e lutem, inclusive, por melhores condições de vida, e fortalecer, junto a isso, um processo organizativo que possa aí servir como uma semente em cada bairro. Junto com a universidade também, a gente aprofundar essa relação. Então, os 3 eixos, pelo que eu entendi, os 3 eixos principais do curso, na verdade, são cultura, né? Renda e trabalho, sendo que, em função das circunstâncias, em função da conjuntura que a gente atravessa no presente momento, a questão da geração de renda é uma questão fundamental, não é, senhorinha? Fundamental. Atualmente, a gente chega à marca de mais de 14 milhões de desempregados no nosso país. Nessa conjuntura, onde a gente precisa fazer uma pauta diária sobre o auxílio emergencial, que cada dia diminui o valor. Então, para nós, a centralidade do debate sobre a geração de trabalho, sobre o debate de uma renda permanente, universal e condicional, como é a renda básica, a proposta da renda básica, é fundamental para os movimentos sociais, né? Então, a perspectiva com esse curso é, de fato, que o nosso povo entenda a sua história, um povo que não conhece a sua história, um povo que não conhece as suas raízes, não está munido de armas suficientes para lutar pelo seu presente, por uma vida diferente, né? Então, a pauta da renda básica é pela sobrevivência do nosso povo, e o processo de convencimento do povo para essa luta parte muito da compreensão da nossa trajetória histórica. Então, para a gente é fundamental esse processo, falar de trabalho, falar de renda e falar de cultura nesse momento, inclusive uma cultura, um mercado cultural que gere renda e gere emprego para os nossos artistas no cenário pernambucano, no cenário da região metropolitana do Recife, é fundamental. Seja não mais geração de renda entendida no sentido neoliberal, do incentivo ao chamado empreendedorismo, né? Mas o poder público, o Estado, assumindo a responsabilidade de construção, de criação da renda básica universal. O Trilhas da Democracia está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer
a Eveline Medeiros, professora do Departamento de Serviço Social da UFPE, e senhorinha Joana, que é estudante de História da graduação da UFPE e membro da Executiva Nacional do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas, questões relativas à afirmação da democracia e dos direitos humanos. Até lá!